Olá, eu sou o Girlon e eu vou apresentar o problema do caixeiro viajante com algoritmos genéticos. Essa matéria é referente à disciplina de pesquisa operacional e otimização. A definição de algoritmo genético, basicamente, eles são inspirados no princípio darwiniano da evolução das espécies e na genética. São algoritmos probabilísticos que fornecem um mecanismo de busca paralela e adaptativa, baseada no princípio de sobrevivência dos mais aptos e na reprodução. Todo algoritmo genético ele tem uma própria linguagem. A gente assimila muito a a gente percebe o seguinte. Não. Em algoritmo genético, o indivíduo ou cromossomo é a nossa possível solução. A população seria o conjunto de indivíduos. A população. Tá conversando com quem? Em algoritmo genético, a gente tem uma própria linguagem. Indivíduos ou cromossomos é a nossa possível solução. A população é o conjunto de indivíduos. Genes é a informação contida no cromossomo. Alelos são valores possíveis para um gene. Fitness é o grau de adaptação de um indivíduo. E geração é a interação do nosso algoritmo. Um fator importante nos algoritmos genéticos é o tipo de seleção. Existem várias formas de seleção. Existem onde as melhores soluções têm a maior probabilidade de ser selecionado. Tem a seleção proporcional ao desempenho de cada indivíduo. Esse aqui é conhecido como roleta. No nosso caso, a gente vai utilizar a seleção por posição, onde os indivíduos eles são selecionados com base no seu fitness. Como eu disse, o fitness ele é a capacidade do indivíduo de se adaptar. Durante a execução do nosso algoritmo, a nossa população ela pode sofrer diversas atualizações. Existem substituições imediatas, que substituem indivíduos alterados, né? Substituição por fator cheio, substituição por fator cheio, substitui os indivíduos mais parecidos, substituição por isenção, onde os indivíduos são escolhidos para ser substituídos, e substituição por inclusão, onde inclui indivíduos, ordena a população e exclui os piores. O elitismo é um fator muito importante em algoritmo genético. Ele armazena as melhores soluções em uma estrutura auxiliar. Dessa forma, a gente garante que a gente não vai perder os melhores resultados. Muitas vezes o nosso algoritmo ele pode estar em um mínimo local ou no máximo local e a gente precisa piorar a solução para tentar sair desses locais. E quando a gente faz isso, se a gente não utilizar o elitismo, a gente perde essas soluções que eram boas e acontece da gente ter soluções piores do que as que a gente já tinha. O crossover, ele é basicamente um corte que é feito em, em um indivíduo, na verdade em dois indivíduos. E aí acontece o crossover é a geração de um o crossover é o corte. O crossover é uma etapa em que realizamos um corte em dois pais para a geração de um filho. Esse filho ele é gerado com base em metade de um pai e metade de outro pai, conforme a figura. Há ainda a etapa de mutação, onde o indivíduo sofre algumas alterações nos seus genes. Essas alterações podem ser muito importantes para a obtenção de resultados melhores. Todo algoritmo genético ele tem uns parâmetros. Primeiro parâmetro aqui, tamanho do cromossomo.
tamanho da população, número de geração, taxa de cruzamento, taxa de mutação, taxa de elitismo e métodos de seleção. Esses parâmetros, eles são fatores que têm grande influência no resultado do nosso algoritmo. Então, no decorrer do nosso código, vamos nos deparar com tais parâmetros. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso problema. O nosso problema é conhecido como caixeiro viajante. Basicamente, ele é um caixeiro viajante. Suponha que o caixeiro viajante tenha de visitar N cidades diferentes, iniciando e encerrando sua viagem na primeira cidade. Suponha também que não importa a ordem com que as cidades são visitadas e que de cada uma delas pode ir diretamente à outra. O problema do caixeiro viajante consiste em descobrir a rota que torna mínima a viagem total. Então, o nosso objetivo aqui é a gente visitar todas as cidades e retornar para a primeira cidade no menor custo possível. Então vamos analisar o nosso algoritmo. Bom, começando o nosso código, a gente tem a nossa função main. Na nossa função main, a gente realiza a declaração de algumas variáveis e com o objetivo de demonstrar um resultado visível nesse vídeo, eu coloquei os valores bem baixos. Por exemplo, o número da população eu coloquei 50, geração 100, número de cidades coloquei 5, meu espaço de busca 100. Então, assim, são valores baixos para poder a gente visualizar um resultado mais facilmente. Certo. A primeira função que a gente vai conhecer aqui é a função gera cidades. Nessa função, a gente recebe o número de cidades e o espaço de busca. E teremos como retorno as cidades e as distâncias, que serão matrizes. Nesse primeiro trecho de código, teremos uma multiplicação entre o nosso espaço de busca por uma matriz 5×2. E a nossa função route, ela vai fazer o arredondamento desses valores. Então serão considerados somente números inteiros. A matriz formada terá essa aparência. Desconsidere as variáveis x e y aí, é só ilustração. Na real, essa tabela é só uma ilustração para a gente imaginar como é que está sendo criada a nossa matriz. Em seguida, teremos as distâncias entre as cidades, né? Em seguida, iniciamos um for dentro de outro for. Ele irá percorrer a matriz 5×5, adicionando os valores referentes às distâncias das cidades. Lembrando que a nossa tabela cidades, ela possui as informações referentes ao x e ao y da posição de cada cidade. Nossa matriz distância terá essa configuração. Será uma matriz 5×5, que será preenchida conforme o cálculo da distância. Retornando para a nossa função principal, vamos seguir para a criação da nossa população. A população, como foi dito, ela é o conjunto de indivíduos, então dos prováveis soluções. Iniciamos a nossa população com uma matriz de zeros, né? Baseado no número da população pelo número de cidades. A aparência da nossa matriz será a seguinte. Então, a nossa matriz população terá essa configuração. Será uma matriz 50×5. Então, essa linha de código, ela irá preencher uma tupla da nossa tabela população, né, com números de 1 a 5, pois o número de cidades que a gente definiu foi 5. Esse laço irá repetir até atingir o número de população. No nosso caso, nosso número de população é 50, então quando a nossa tabela população for totalmente preenchida, esse laço vai se encerrar. O interessante dessa nossa tabela população é que os números que aparecerem nela será a nossa rota. Ou seja, o nosso primeiro indivíduo aqui, por exemplo, ele poderia ser
4, 3, 1, 5, 2. Qual o significado dessa nossa tupla aqui? O significado significa o seguinte. O significado seria o seguinte. Da minha cidade 1, eu vou até a minha cidade 4. Da minha cidade 4, eu vou até a minha cidade 5. Da minha cidade 5, eu vou até a minha cidade 2. E da minha cidade 2, eu vou até a minha cidade 3. E minha cidade 3, eu retorno para minha cidade 1. Essa seria a nossa rota, essa primeira rota. Então, depois que o nosso laço de repetição executar lá na criação da população, ele vai preencher toda essa nossa tabela, ela vai ficar toda preenchida e cada uma dessas tuplas será uma solução que deveremos descobrir qual que será a melhor. E cada uma dessas tuplas será uma solução. E cada uma dessas tuplas será uma solução. E aí basta o nosso algoritmo definir qual será a melhor. Agora, a gente já possui a nossa tabela de cidades, possuímos a tabela de distância e possuímos a tabela de população. O que nos resta é calcular a distância para descobrir qual que é o melhor caminho. Então, vamos aqui verificar a função menor caminho. Nessa função menor caminho, a gente passa como parâmetro a nossa população. De início já definimos que a nossa melhor solução é o que? É a população na primeira tupla que aparecer na tabela. Bom, agora que a gente definiu que essa é a nossa melhor solução, a gente precisa calcular a distância que essa melhor solução possui. Então, a gente vem aqui na chamada da função da distância caminho, né? Passando esse caminho, que é o nosso melhor, e aí a gente vai verificar para ver quanto que ele custa, né? Para fazer essa rota. Iniciando aqui o nosso dist t, que seria a nossa distância total, com 0, realizamos aqui um for para calcular a distância entre a origem até o destino, né? E aí utilizamos a nossa tabela de distâncias aqui. Então, basicamente, a gente escolheu essa nossa primeira tupla como sendo a melhor rota, né? O melhor caminho. E resolvemos então calcular a distância, o custo, né? dessa nossa rota. Aqui está a nossa tabela preenchida. Preenchi com alguns valores aleatórios só para a gente poder entender. Então, o nosso caminho, ele o nosso caminho é o seguinte. O nosso caminho é o seguinte. Da 1 para 4, da 4 para 5, da 5 para 2, da 2 para 3 e da 3 para 1. Então agora a gente vai calcular o custo. O nosso for, lá no nosso código, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar a distância de 1 para 4. Quanto que é a distância de 1 para 4? É 6. Então ele vai pegar 6. Vai pegar a distância de 4 para 5. Quanto que é a distância de 4 para 5? 7. Você pode olhar tanto horizontalmente como verticalmente. Então, de 4 para 5, 7. Então, isso aqui vale 7. De 5 para 2, quanto que vale o custo de 5 para 2? De 5 para 2 vale 5. Então, 5. Agora, de 2 para 3, quanto que é o custo de 2 para 3? 2. E por fim, de 3 para 1, custo de 3 para 1, 7. No final, a gente vai realizar a soma desses valores, né? E a gente vai ter o resultado aqui
27. Então, o nosso custo para esse caminho seria 27. Isso aqui é o custo para o nosso primeiro caminho. O nosso for ele vai percorrer toda a nossa tabela da população e vai calcular o custo para todas as nossas tuplas, né? Bom, a partir daí a gente vai receber aqui o valor desse custo, né? E esse valor ele vai ser salvo aqui na nossa variável fitness, né? A nossa variável fitness aqui ela é muito importante. Ela é aquela que o indivíduo vai se adaptando, né? Então aqui ele vai salvando aqui os indivíduos aqui conforme a sua distância. Esse nosso for aqui, ele basicamente vai fazer a comparação aqui para descobrir quem é que tem todas as nossas tuplas, quem é que tem o caminho com menor custo. Em seguida aqui, eu vou pular aqui a parte de plotar o gráfico. Vamos aqui para a questão da geração. Basicamente, até aqui a gente desenvolveu um algoritmo normal. A partir de agora a gente vai começar a fazer o uso mesmo dos chamado algoritmo genético, né? Que será basicamente o crossover, a mutação e o elitismo. Bom, agora a gente vai iniciar um for aqui, que ele vai girar de 1 até a nossa geração. Nossa geração aqui está como 100, então ele vai girar 100 vezes aqui na busca aí por melhorar nossos resultados, né? Iniciamos aqui criando uma nova população. Essa criação da nova população é basicamente com os crossover, né? Onde a gente vai inserir aqui novos filhos na nossa população. Então vamos ver o código aí crossover. O nosso código crossover, a gente recebe como parâmetro aqui a nossa população e o fit, né? Que é aqueles resultados lá que os melhores se adaptaram, né? Os indivíduos que melhor se adaptaram, né? Fazemos aqui a declaração de algumas variáveis, a taxa de crossover, que é aqueles parâmetros que a gente visualizou lá nos slides, o número de cromossomos e a nossa nova população aqui. Basicamente aqui a gente vai ter 45 filhos, né, pelos cálculos que a gente tem aqui, pelos números que a gente definiu, então a gente vai ter 45 filhos aí. Vamos então criar aqui um vetor de 45 posições com valores de 1 a 50, que serão aqui os nossos prováveis indivíduos aí que poderiam ser alterados aí. Tá, iniciando o nosso for aqui, ele será percorrido aí de 1 até o tamanho aí do nosso índice de indivíduos aí, né? Que aí no caso seria o 45. Certo. Já iniciamos aqui definindo o indivíduo 1 aqui, o indivíduo com base nesse vetor de 45 posições que a gente fez aí. Então, randomicamente aí a gente vai escolher um indivíduo randomicamente. Na primeira posição, com o valor que ele tiver, a gente vai localizar ele na nossa tabela população e ele vai ser caracterizado aí como o primeiro indivíduo. Logo em seguida, a gente tem aqui um if para verificar se esse indivíduo aí não é o último, né? Que a gente precisa selecionar um segundo indivíduo para a gente fazer aí os cortes e fazer o crossover. Então, a gente está garantindo aqui que não é o último indivíduo do nosso vetor. Então, por isso que tem esses ifs aí, para a gente selecionar o nosso segundo indivíduo. Que vai ser o mesmo procedimento do primeiro indivíduo, vai ser com base naquele vetor de 45 posições ali, que vai fazer referência à tabela população, e aí a gente vai verificar quem que é esse indivíduo e vai ser atribuído aí ao segundo indivíduo. Então o nosso corte aqui ele vai ser feito randomicamente no intervalo de 3 ao número de cidades menos 2, né? Então a gente poderia colocar uma constante também, a gente poderia definir aqui, mas eu coloquei dessa forma. Agora a gente vai pegar o nosso primeiro filho, ele vai ser atribuído aqui com o indivíduo 1
né, conforme o corte. Supondo que o nosso corte seja 2, o nosso filho 1, ele vai receber do indivíduo 1 as duas primeiras posições, né? O filho 2, da mesma forma, só que do segundo indivíduo. Ou seja, dessa forma, a gente tem aí parcialmente parte do filho 1, parcialmente parte do filho 2, né? Bom, agora nesse for aqui, a gente vai percorrer trabalhando com os índices, com as posições, para manter o nosso vetor P2 correto, com as informações corretas. Depois disso, como o P2 ele é referente ao segundo indivíduo, a gente vai fazer a atribuição dessas informações do segundo indivíduo no nosso primeiro filho. Por quê? Porque o nosso primeiro filho ele tem informações sobre as duas primeiras posições do primeiro indivíduo. E a gente precisa completar o restante dessas informações com as informações do segundo indivíduo. E é basicamente o que esse trecho do código faz. No for de baixo, ele faz a mesma coisa, só que agora para o filho 2, ou seja, o filho 2 ele possui informações do segundo indivíduo e precisa ser completado com as informações do primeiro indivíduo. E é basicamente o que acontece aqui. No fim, no nosso código aqui, a gente retorna aqui a nossa nova população, né? Que agora que a gente fez a alteração aqui, a gente obteve a formação dos dois novos filhos aqui, a gente vai então inserir esses novos filhos na nossa nova população, né? E esse laço ele vai se repetir aqui, né? Até completar aquele vetor de 45 posições, né? Esse laço ele vai se repetir aqui de 1 até 45, né? Que é o tamanho do nosso vetor ali de índice de indivíduos. Retornando aqui para a nossa função principal, agora a gente vai ver a nossa função aqui de mutação. Bom, então na nossa função aqui de mutação, a gente recebe como parâmetro aqui a população. Lembrando que essa população aqui já é a população do crossover, né? Ou seja, os filhos já estão inseridos nessa população, né? Faz uma declaração de algumas variáveis aqui, a taxa de mutações, número de mutações, a população aqui, a nova população, né? Lembrando aqui que esses parâmetros aqui foram falados lá no slide, lá, eles estão sempre presentes aqui, tanto no crossover, na mutação, como vai ter no elitismo também, né? Então tá, a gente tem que escolher aqui quais são os indivíduos que vão sofrer as mutações, né? Então tá, usando aqui a função aqui de handperm aqui, a gente calcula aqui uns índices aqui para os possíveis indivíduos que vão sofrer aqui mutação, né? Iniciamos o nosso for. Esse for ele vai percorrer aqui de um tamanho de 1 até o tamanho do nosso vetor de índice de indivíduos aqui, né? Bom, o nosso indivíduo aqui, ele vai receber da tabela população com base aqui, com base no índice de indivíduos aqui que a gente acabou de calcular. Então a gente fez ali montou uma tabela ali, uma matriz randomicamente, né, com valores com alguns valores, e esses valores aí vão ser índice aí para nós localizarmos aí na população, na tabela população. E conforme a posição lá localizada em população, vai ser atribuída a esse indivíduo aí, né? Bom, esse nosso for irá percorrer de 1 até o tamanho aqui do nosso indivíduo, né? Bom, basicamente esse trecho de código, ele faz aquele joguinho de auxiliar, né? Duas variáveis e uma terceira variável é auxiliar. Então, basicamente, ele faz isso. Temos um if aqui para fazer a comparação, né? De uma função randômica aqui. A gente vai rodar essa função aqui, randômica, rand, né? Vai gerar um número aí que varia de 0 a 1, né? Se esse valor for menor que a nossa taxa de mutação, que a gente definiu ali em cima como sendo 0.065, se for menor que isso, então significa que a mutação vai ocorrer. E aí a gente vai fazer uso dessa auxiliar aí, uma variável auxiliar, para salvar parte do valor, e aí a gente vai trabalhar com metade de... E aí a gente vai trabalhar assim com essa alteração, assim. A gente vai realizar a alteração aí conforme a variável auxiliar, né?
salva uma parte, depois pega e resgata, depois no final junta tudo em uma só. Que aí a gente vai ter o nosso indivíduo aí formado, né? E a mutação basicamente é esse trecho aqui. Depois a gente retorna, né? E salva esse indivíduo, esse novo indivíduo formado aí na nossa população, né? Basicamente isso. Por fim, a gente tem o nosso elitismo, né? Nosso elitismo, como já foi dito, são os melhores valores, né? As melhores soluções, né? No caso. E ela é muito útil porque ela garante que a gente não perca, né? Os melhores resultados. Bom, então vamos ver como é que ela basicamente, ela recebe aqui a nova população e a nossa população antiga, né? Temos uma taxa aqui de elitismo de 0,5. Calculando, então agora a gente vai calcular o nosso fitness aqui com base nos melhores, né? Nos melhores resultados tanto da população antiga como da nova população. Então, certo. Aqui já vai acontecer o que a gente já fez antes. A gente vai utilizar aqui o menor caminho, né, que a gente vai calcular aqui da nova população. Então a gente vai calcular da nova população quais são os melhores caminhos aí, né? Então a gente vai ter o nosso melhor caminho aí. Então o novo menor caminho aqui, né? O NV menor aqui seria o novo menor caminho, né? E o fit NV população seria o novo fit menor aqui. O novo fit da nossa seria o nosso fit da nossa nova população aí. E fazemos o mesmo para a população antiga, né? Então a gente vai ter aí os melhores tanto o melhor caminho da nova população quanto o melhor caminho da antiga população, né? Aqui a gente realiza o que? Através dessa função short aí, a gente vai ordenar e vamos juntar tudo em um único vetor aqui, né? Bom, nosso for aqui ele vai percorrer de 1 até essa multiplicação aí. Como a gente definiu valores baixos aqui, né? Nossa população, o número da população aqui é 50 e a nossa taxa de elitismo aqui é 0,5. Bom, então o nosso fit aqui ele vai receber o fit geral index aqui, né? Que é esse vetor que a gente acabou juntando aqui os melhores elementos, né? E aí com os if aqui a gente vai fazendo algumas comparações de maior igual aqui para tentar aqui fazer uma correspondência aqui dos vetores com a população antiga, né? Bom, e aí por fim o nosso código era isso. No meio desse for final aqui a gente tem a plotação do gráfico aí, né? Então a gente vai vendo a mudança conforme ele vai selecionando o caminho, a gente vai mudando aqui, né? As rotas, né? A gente é visível. Vou fazer a execução aqui do código para a gente ver como é que acontece mesmo, né? Com o gráfico. Vamos lá. Bom, ele começa aqui com as gerações, a geração vai mudando. Como aqui a gente coloquei muito pouca variáveis aqui, né? Então a gente acaba achando muito fácil. Deixa eu rodar mais uma vez. Ele não muda muito, né? O esquema que a gente pode fazer é o seguinte, vamos aumentar o número aqui da nossa população. Em vez de 50, vamos colocar 100. Número de cidades aqui, vamos colocar 20 cidades. Vamos ver o que acontece. Ali, ó. Ele vai mudando conforme os resultados, né? Vai mudando lá na tabela, vai descobrindo novos caminhos e ele vai mudando, né? Até a geração 100. E aqui o nosso gráfico aqui tem as informações aqui referente à distância, né? Ao nosso melhor caminho e à geração também. Bom, obrigado aí por assistir. A gente termina aqui.